É isso aí, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estão vendo esse vídeo, né? Para mim é boa noite, agorinha é 8 horas e 57 minutos dessa noite do dia 5 de janeiro de 2026, terça-feira, gente. Moro na cidade de Guajará-Mirim, no estado de Rondônia, cidade esta com mais ou menos 47 mil habitantes. Estamos a 335 quilômetros ou 330 quilômetros de distância da nossa capital, Porto Velho, e fazemos fronteira com o país da Bolívia, separado pelo grande rio Mamoré. Hoje eu vou ter que fazer esse vídeo com uma zoada de música aqui do lado aqui. Acho que vocês não estão ouvindo, mas eu achava que se eu colocasse o fone ia diminuir mais, mas eu estou ouvindo do mesmo jeito como se eu tivesse sem fone. Então, vamos tentar fazer assim mesmo, né, gente? O último vídeo, gente, que eu fiz foi tentando explicar para vocês. O último vídeo que eu fiz foi dia 30 ainda de dezembro de 2025, numa terça-feira. O título era Como eu está a minha convivência hoje com meus pais. Eu fiz esse vídeo explicando, né? Esse vídeo, o último vídeo do ano passado. Porque devido à depressão que eu tive muito cedo, né? Os meus pais na época não compreendiam, não tinha tratamento, ninguém sabia o que era. Então eles andaram tratando eu de forma, né? Que eles não sabiam, achavam que eu tinha preguiça, que eu não queria trabalhar. Então, por causa da ignorância, na época ninguém sabia o que era essa enfermidade, nem mesmo eu, né? Então, por eles não saber lidar com o que eu tinha, acabaram me interpretando errado, falando coisas que não devia, né? Magoou muito. Mas hoje eu estou bem com eles, depois que eles descobriram que eu tinha depressão em 2001, até hoje eles me ajudam, né? Me apoiam. Então, o meu último vídeo foi relatando essa situação, né? Que eu tive que relatar algumas situações que passei com a minha mãe, que passei com meu pai. Mas daqui para frente eu não quero mais tocar nesse assunto familiar, né? O que houve entre eu, meu pai, minha mãe, meus irmãos, porque isso aí não é o objetivo do canal. O objetivo do canal é falar sobre a palavra de Deus e explicar sobre as circunstâncias da doença depressão, né? As causas da depressão, os sintomas, né? As variadas causas, variados sintomas, e tentar ajudar a vocês de uma melhor forma possível, agora escalando mais dentro da Bíblia, né? E sobre o que eu tenho passado nesses 37 anos, 13 sem tratamento, 24 mais ou menos com tratamento. Vou fazer 24 anos de tratamento antidepressivo, desde 15 de junho de 2021. Aí eu casei em 25 de outubro de 2022, né, gente? Então, o tratamento me ajudou muito, me ajuda até hoje. Infelizmente, no começo desse ano, eu comecei a sentir um pouco para baixo, né? O lado psicológico, emocional meu. Teve até um acidente grave aqui em Guajará-Mirim, né? Uma moto com 3 pessoas da mesma família bateu de frente no dia primeiro, né? À noite. Mais cedo que isso, meia hora, 1 hora, mais ou menos. No dia primeiro, né? Na área rural aqui, numa estrada. E a minha esposa ia deixar a mãe dela, a minha sogra, o marido dela no sítio. E fica no caminho, né, da estrada onde aconteceu o acidente, estava lá. Minha esposa teve até que retornar porque estava muito complicado, não dava para passar. Então, eu senti uns ataques malignos, gente, nesse começo de ano. Ainda estou sentindo ainda assim umas coisas ruins, né? Coisas acontecendo fora do normal, sobrenatural assim, né? Que a gente percebe que é o inimigo querendo atingir a gente, um familiar, até o meu carro, que nós tiramos do conserto poucos tempos, está querendo. Então, gente, toda vez que a gente se prepara para querer falar do Evangelho, da palavra de Deus, falar de
principalmente quando você fala de coração, e você fala baseado na Bíblia, não é baseado no emocionalismo, que hoje em dia nas igrejas se usa muito o emocionalismo e não a unção. Muita gente confunde a emoção da música, do batuque, daquela gritaria, confunde a emoção com unção. Não é unção, é tudo emoção. Então eu não quero, gente, falar com vocês aqui baseado em emoção, entendeu? E sim controle e equilíbrio. Com licença, gente. Dado tudo isso que eu já falei, vamos entrar no tema de hoje. O tema de hoje, gente, eu vim descobrir a depressão, os homens de Deus. Quais homens de Deus tiveram depressão? É o título do vídeo de hoje. Quais homens na Bíblia, quais homens da Bíblia tiveram depressão? É isso, ó. Quais homens na Bíblia tiveram depressão? Esse é o título do vídeo de hoje, tá? Então, gente, quando eu entrei, em 94, que eu vim do sítio do meu pai, com 19 anos, que eu estava muito enfermo, né? Sem tratamento ainda, eu chorava direto, eu pensava em coisas ruins direto, né? Desanimado da vida, ainda sofria ataques de pessoas, né? Mas Deus me dava força, né? Sei lá, eu vi uma força que eu não entendia, que parece que dizia assim: não desista, né? Não desista, que eu tenho algo melhor para você mais na frente. E o pessoal tem aquele negócio, né? Parece que o meu sexto sentido, né? Não sei nem de onde veio esse sexto sentido. Para mim, esse sexto sentido é o Espírito Santo, é Deus. Então, o pessoal chama de essa intuição, né? Aquela coisa que fala no teu coração. Muitas vezes é Deus, gente. Não é emoção, não, né? É Deus. Então, a voz de Deus falava, eu lia a Bíblia, né? A Bíblia falava comigo também. Eu peguei uma Bíblia que meu pai tinha guardado, que ele já tinha sido evangélico, né? Hoje ele voltou de novo, ele é evangélico, né? De novo. A minha mãe, mas eu abandonei o negócio de religião. Meu negócio é eu, a Bíblia e Jesus Cristo, Espírito Santo, e vocês aqui, que quiserem acompanhar comigo. Então, vamos aprender aqui, eu aprender com vocês aprender comigo. Quero dar um abraço aí para os poucos inscritos que nos acompanham aí, né? Uma delas é a dona Vera, que sempre está comentando, né? Vocês, os poucos que estão comigo aí, eu já peço, continue orando, gente, por mim. No outro vídeo, antes de eu criar esse canal, eu pedi oração, porque o ano passado eu passei uns 40 dias, gente, muito mal, de depressão, recaídas, pesadelo, tudo dando errado. E no final do ano, lá para 20 de dezembro, 22, eu comecei a ter uma melhora, né? Esse final de ano todinho eu estava bem, e aí no primeiro dia de janeiro comecei a sentir umas coisas ruins, e ataque, umas coisas ruins, até para me dormir hoje de madrugada, e o dia foi meio difícil, né? Mas como fazia um bom tempo que eu não falava com vocês, não fazia nenhum vídeo, e eu já tinha agendado, né, que o próximo tema ia ser os homens de Deus na Bíblia que tiveram depressão, né? Então, gente, então, como eu falei para vocês, quando eu não conhecia a Bíblia até 19 anos, né? Então, eu não estava mais trabalhando, eu estava só em casa doente, chorando, e eu aproveitava para ler a Bíblia, né? Embora com oposição de pessoas, né, perto de mim e tal, mas eu comecei a ler a Bíblia, vi o poder de Deus. Quando você começa a ler a Bíblia, você começa a ver que há esperança, que você vai ver que quantas pessoas Deus tirou do buraco, entendeu? Que nem Jó, José, entendeu? Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego. Você vai ver o quantas pessoas de Davi. Então você começa a ver essas histórias verídicas, né? Não é história fantasiosa, não, são histórias verídicas. E você começa a acreditar, se Deus fez isso por eles, Deus vai fazer por mim, entendeu? Se eu também for
fiel que nem eles, se esforçar que nem eles, Deus vai fazer isso por mim, e Ele faz se você crer. Então, eu achava que, quando eu peguei a Bíblia, eu achava que esses homens de Deus, por eles serem homens da Bíblia, que escreveram a Bíblia, né, profetas, homens que escreveram, inspirado por Deus, a palavra de Deus, eu achava que eles eram pessoas fortes, super-heróis, que nem a gente vê assim na televisão, né? Pessoas que inabaláveis, assim, pessoas que não sofriam problemas no dia a dia. Mas quando eu comecei a ler a palavra de Deus, todos esses pensamentos meus a respeito de que esses homens de Deus tinham vida boa, caiu por terra. Porque, na verdade, a maioria dos homens e das mulheres de Deus, na Bíblia, se você for ler, eram pessoas sofridas. A maioria sofridas, vieram do sofrimento. Alguma delas, a maioria até cresceu, mas a maioria veio da dor, do sofrimento, da aflição, provadas por Deus para saber se queriam servir a Deus, porque Deus prova nós. Não adianta você achar que você vai escolher a Cristo para seguir e as coisas vai continuar boa na sua vida ou vai melhorar do dia para a noite, não. Às vezes, com certeza vai piorar. Que Deus testa a nossa fé e a nossa confiança, se realmente é isso que nós queremos para a nossa vida. Se realmente nós queremos ir para o céu. Então, quando eu comecei a folhear a Bíblia, aí começou ali Adão, né? Adão, até aí eu não percebi nada de depressão em Adão, Eva. Aí Abel, Caim matou Abel com inveja. Aí foi inveja, não foi depressão. Aí veio o dilúvio, né? Até aí não detectei pessoas depressivas a gente conhece a pessoa. Quem é experiente um pouco, que nem eu, que já sofre na pele, já sofreu muito na pele, o que é depressão, a gente detecta a depressão, a gente que já tem um pouco costume, ou uma pessoa que já é da área mesmo, técnica, né? Psicóloga, psiquiatra, né? Terapeuta, eles também percebem pelo aspecto da pessoa, né? A fala, aliás, a fala não, porque a maioria nem fala, né? A pessoa fica ali sem ter até o que falar, né? A pessoa fica calada direto, que nem eu já fiquei muitos tempos. Mas a gente vai percebendo pelas atitudes. A pessoa que tem depressão, ela tem fala diferente, as falas são negativas, são mais negativas, são mais de frustração, são mais de eu não sou nada, eu não... É sempre assim, a pessoa vai se jogando para baixo, ela nunca tem uma palavra para que jogue ela mesmo para cima. Então a gente vai detectando pela palavra, muitas vezes você é descoberto de uma depressão através do que você fala. E eu descobri alguns homens de Deus que tiveram depressão, e eu vou falar para vocês aqui, depressão não é coisa de 30 anos para cá não, tá? Depressão é coisa da origem da humanidade, tá bom? Porque toda a humanidade é constituída de emoção, entendeu? Psicologia e física. É o nosso corpo, né? Então nós somos emoção, psicologia e física. Bom, não entendo bem dessa área, tá, gente? Eu estou mais ou menos falando as áreas mais vitais do nosso ser, né? Alma, espírito e física, que é carne, né? Aí vem a emoção, que eu acho que é o espírito, e a psicologia, acho que é a mesma emoção. Então, o homem, o homem e a mulher é emocional desde que Deus criou. Só que essas pessoas não... Bom, Adão passou uma perda muito grande, né? Que foi a perda do seu filho Abel, morto pelo seu outro filho Caim, né? A gente até vê quando nasceu um novo filho
para Adão, chamado Sete, que ele fala que Deus consolou, não, acho que Eva fala que Deus consolou ela da morte do seu filho. Ela estava depressiva, então, Eva estava. Com licença, gente, esqueci de pedir com licença, para beber água. Então, gente, mas eu vim perceber mesmo, homens já falando explicitamente, abertamente, palavras depressivas, do livro, em vários livros, mas eu escolhi alguns homens aqui, para não ficar muito longo. O rei Saul teve depressão, entendeu? Vários homens de Deus, antes dele, teve depressão, mas eu escolhi, pelas falas, alguns aqui, que não tem como qualquer especialista ler a Bíblia, qualquer psiquiatra, psicólogo, terapeuta da área da psicologia, ler essas passagens que eu vou ler para vocês e não dizer, só pela fala, esse aí estava deprimido. Porque, infelizmente, gente, a depressão, ela traz, ela vai, algumas depressões, ela começa de pouco, aí a pessoa acha que vai ser forte, né? Aí a pessoa, não, eu vou vencer. Só que você acha que, quando você acha que ela está terminando, ela dobra a aposta, ela fica mais forte, aí você tenta ser mais forte, aí você já está perdendo o equilíbrio, porque o seu psicológico já está no limite, a sua mente, sua emoção. Aí você já começa a ter síndrome de pânico, você já começa a desconfiar, você já começa a não dormir direito. Então, a depressão, ela é por etapas também, ela vai aumentando conforme a situação de cada pessoa. E a depressão, ela é alta, ela é fraca, ela é média, e ela tem etapas dependendo da situação negativa que a pessoa está passando, de cada pessoa, né? Tem pessoas que é mais forte do que outras, entendeu? Tem pessoas que passam por uma situação e não pega depressão, e tem outras pessoas que passam pela aquela mesma situação que aquela outra pessoa passou e pega depressão. Estou cansado de ver casais que separam e vai um para o lado, um para o outro, como se nada tivesse acontecido. Aí se falam ainda e conversam depois. Se minha esposa me deixar, eu estou deprimido na mesma hora, porque eu não vivo sem minha esposa, entendeu? Então, Deus escolheu ela para estar do meu lado, e se não fosse ela, nem aqui talvez eu estaria. E se não fosse ela, meu filho, que Deus colocou na minha vida, né? Então, eu sou uma pessoa que, infelizmente, eu tenho muita tendência a ter recaída, dependendo dos problemas que passo, né? Então, eu escolhi para vocês aqui nós vamos começar aqui por um homem de Deus que sofreu com licença, gente. Para mim foi o homem depois de Cristo que sofreu mais aqui nessa terra aflições, perdas emocionais, perdas familiares, perdas materiais. Ele só não teve perdas espirituais, porque ele era muito ligado com Deus, e por isso que ele não perdeu a fé e nem foi derrotado, porque ele não perdeu a fé e ele não desistiu de Deus. E esse homem se chama Jó, e esse homem chamado Jó, depois de Cristo, tem ajudado. Você que está passando lutas, dificuldade, que você acha que está muita coisa na sua vida, dá uma lidazinha no livro de Jó para você ver, ali perto de Salmos, ali no meio da Bíblia, para você ver o que é sofrimento, e para você ver o que é superação, para nos ajudar a nós superar as coisas que nós achamos que tá
que tá demais na nossa vida, né? Tá demais, mas tem pessoas que tá pior que nós, tem pessoas que tá menos que nós, entendeu? Às vezes nós achamos que a nossa situação tá pior do que é a última, é a grau máximo. Não. Às vezes tem pessoas que tá 2, 3 vezes, 4 vezes pior que nós. É uma doença, gente, que é uma doença que ela só perde para o câncer, porque o câncer mata, né? Mas é uma doença, é uma doença muito complicada falar dessa doença de depressão. Ela é uma doença que ela não está no sangue, não está na carne, não está na urina, não está em nada, nem nos seus ossos. Ela está aqui. Está no seu psicológico, na sua emoção. Só que quando a nossa emoção ela é destruída, o nosso psicológico ele é destruído, o nosso corpo também é destruído. Por isso que a pessoa que tem depressão em grau grave ou leve, leve não, assim, médio, grave, ele não consegue sair de dentro do quarto, porque a cabeça dele, a nossa cabeça, o nosso psicológico, o nosso bem-estar mental, psicológico, se a nossa cabeça estiver bem, até a Bíblia fala, tem até uma música que fala, né, que quando a cabeça não pensa, é o corpo que padece. Então, eu já vi vídeos de pessoas deficientes, né, pessoas que só têm uma perna, que só têm um braço, pessoas que têm até menos, que não têm as duas pernas. Aí o pessoal, tipo, para humilhar essas pessoas que nem eu, né? Muita gente, olha para mim assim e diz, ó, como é que um sujeito daquele tem as duas mãos, 2 braços e é aposentado no trabalho? Aí muita gente pega esses vídeos dessas pessoas deficientes, né? Que trabalha e serra madeira com o pé, com a boca, sei lá. Eles usam tudo. Realmente eu até admiro, tá, gente? Admiro e estão de parabéns. Essas pessoas que não têm braço, às vezes um braço, uma perna ou as 2 pernas, e cozinha, faz quase tudo. Estão de parabéns, gente. Mas vocês sabem por que eles conseguem fazer isso? Vocês não sabem. Ou se não sabem, vou contar. Gente, qualquer um dessas pessoas que faz todos esses movimentos, faltando uma perna, um braço, ou os 2 braços, ou as 2 pernas, e faz muita coisa, eles só conseguem isso porque eles foram atingidos no corpo. Mas aqui estão fortes, no psicológico. São pessoas super fortes psicologicamente. E é isso que faz a diferença na vida dessas pessoas deficientes. Agora eu vou dizer para vocês, se um deles juntar a deficiência física deles e juntar uma depressão, aí esse coitado aí que não tem perna nem braço, se ele pegar uma doença psicológica forte, uma depressão, já era. Porque a gente que tem braço e perna não dá vontade de andar dentro de casa, não dá vontade de lavar um copo quando a gente está mal, não dá vontade de tomar banho. O que um deficiente sem perna, sem um pé, sem um braço, ou faltando os 2 pés, que esse coitado vai fazer, gente? Gente, vocês não têm noção, do poder de extermínio, porque a depressão é um extermínio da humanidade. Entendeu, gente? Porque, eu vou dizer para vocês, uma das coisas que mais deprime pessoas chama-se guerra. Guerra que eu estou falando de bala mesmo, sabe? Ucrânia. Eu sou a favor da Ucrânia, né?
Ucrânia, Rússia, Segunda Guerra Mundial. Entendeu, gente? Ontem eu vi um vídeo de uma foto de um homem que foi para a Ucrânia. Ele passou bonito. Quando ele foi, ele estava abraçado, ele tirou uma foto com a namorada dele, bonita, uma ucraniana. E ele, bonito, um rapaz bonito, alto. Aí passou 730 dias, quase 2 anos na guerra, e compararam as duas fotos dele antes e agora, quando ele voltou. Gente, o rapaz está deformado, fisicamente magro, abatido, com certeza com depressão, cheio de traumas da guerra. Quando os Estados Unidos invadiu o Iraque, não sei se foi em 2011, 2012, eu soube que durante aquela guerra, 30 mil soldados americanos tiveram que voltar da guerra por causa da depressão. E muitos deles se suicidam lá mesmo, tiram a vida. Muitos russos agora, na guerra, infelizmente, ceifam suas vidas. Não sei se os ucranianos fazem isso, mas os russos, eu vejo mais falar de russo. Então, quando você ouvir essa palavra depressão, saiba que é a única doença no mundo, nesse ponto, só existe ela no mundo, que a pessoa tem vontade de não parar de viver. Ela é pior que a morte, que a pessoa, muitos preferem a morte do que continuar não conseguindo comer. Muitas vezes o deprimido não come, não tem vontade de tomar banho. Muitos deles se sentem culpados por não poder trabalhar. Eu não me culpo, porque Deus sabe que eu não tenho condições. Eu não me culpo. Mas tem pessoas que se culpam. Eu até saí do assunto. Então Jó, olha o que Jó falou. Jó amaldiçoou o dia que nasceu. Gente, todo deprimido, bem deprimido mesmo, tipo eu assim, que já sofreu muito na pele, até começar um tratamento, até se levantar do pó mesmo, do nada, e tá falando aqui com vocês, todo deprimido de verdade mesmo, traumatizado, ele não gosta do dia do aniversário. Eu não gosto do meu aniversário, porque a gente entende que era o dia que não era para a gente ter nascido. A gente entende que a gente veio para essa terra para sofrer. Na verdade, estou quase murmurando aqui, né? Reclamando ou murmurando diante de Deus. Mas quem só sabe na pele, quem passa por isso, gente. E realmente, você não tem vida. Quem vive deprimido fortemente, ele é oco por dentro, é morto por dentro. E só tem uma casca, que as pessoas acham que essa pessoa está bem, mas não tem noção como é que está dentro da pessoa. A cabeça está destruída, o corpo está destruído junto, gente. Olha o que Jó falou em Jó capítulo 1, versículo 6. Não, Jó capítulo 3, versículo do 1 ao 6, do versículo 1 ao 6, Jó fala: depois disto abriu Jó a sua boca e amaldiçoou o seu dia. Esse dia aqui que ele fala é o dia do nascimento. E Jó falando disse: pereça o dia em que nasci, e a noite em que disse, foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Contamine-no as trevas e a sombra da morte, habitem sobre ele nuvens, a escuridão do dia o espante. Último versículo. Quanto aquela noite, dela se apodere a escuridão, e não se regozije ela entre
os dias, os dias do ano, e não entre no número dos meses. Entendeu, gente? O mês que ele nasceu, ele falou, e não entre no número, esse dia que ele nasceu, né? E não entre esse dia no número dos meses, né? Que seja contado. Com licença. E interessante que muitas pessoas, interessante que tem um mês realmente na vida, né? Aliás, tem um mês do ano que é o único mês que tem um dia a menos. Todos os meses do ano no nosso calendário ou é 30 ou é 31. Mas fevereiro, que é o mês que vem, é 28 dias. Entendeu? Então, não estou afirmando nada, gente. Algumas pessoas suspeitam que esse dia que Jó amaldiçoou seja 28 de fevereiro. Eu nem sei se tem mês que tem dia 29. Eu acho que todo mês ou é 30 ou é 31. Então, Jó, gente, para quem não sabe, para mim não esticar aqui a conversa, se você não sabe o porquê levou Jó a amaldiçoar o dia que nasceu, leia o livro de Jó, tá bom? Para mim não ficar tão comprido aqui. Aqui Jó era um homem de Deus, agora nós vamos falar de um profeta que também amaldiçoou o dia que nasceu. De tanto sofrimento que esse profeta passava, perseguição por falar a verdade contra o pecado, que ninguém gosta que se fale contra o pecado, ninguém não, muita gente não gosta, assim eu posso falar, a grande maioria não gosta que se fale contra o pecado, principalmente naquele tempo, o povo de Israel estava no erro, e Deus tinha ali o profeta Jeremias que estava aconselhando e falando para eles se consertarem, para eles fazer isso e assim, que Deus ia se arrepender e não ia trazer o mal contra eles. Em vez deles se humilhar, obedecer a palavra que Deus tinha dado ao profeta Jeremias e a outros profetas depois, eles faziam matar o profeta, ou então maltratava o profeta, de tanto sofrimento que também o profeta Jeremias passou em obedecer a palavra de Deus e levar a palavra de Deus, ele também pegou uma depressão. É tanto que depois do livro de Jeremias tem um outro livro chamado Lamentações de Jeremias, e eu tenho uma raiva porque todo mundo que se diz evangélico, a maioria, chama Jeremias de o profeta chorão, porque Jeremias realmente chorava muito. Aqui e lá você pega no livro de Jeremias algo sobre ele chorando, né? Então, o choro é dos indicativos, dos sinais da depressão, é o choro. Porque a alegria é a euforia das coisas boas, né? O choro é a euforia ao contrário das coisas ruins, né? Tudo de ruim, pensamento ruim, tristeza, né? Então, o que acontece? Jeremias chorava, Jeremias era deprimido. E com tudo isso, ele tinha ainda que entregar as palavras que Deus mandava. Porque ser homem de Deus, gente, não é fácil não. Eu não estou recuperado ainda não. Eu fiz uma força para mim estar aqui com vocês, para trazer essa palavra aqui para vocês, que mesmo eu com minhas limitações, eu quero trazer aqui o conselho de Deus, né? O conselho de Deus é que vocês busquem a Deus no seu quarto, no seu quarto, ou se você mora no mato, na área rural, melhor ainda, entregue o seu coração a Deus, se arrependa dos seus pecados, creia em Cristo, creia no Espírito Santo de Deus. Não estou falando no divino Espírito Santo, estou falando no Espírito Santo de Deus, que ninguém vê, mas você sente. Creia no poder de Deus, leia a Bíblia, fuja do pecado, se conserte diante de Deus se você está afastado, busque a Deus, não precisa você ir atrás de denominação faz destruir a sua alma. Deus quer salvar, recuperar a sua vida, a sua alma, a sua família, entendeu? Eu gosto sempre de estar citando essas coisas para vocês, entendeu?
Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Está em João 14. Então vamos aqui, Jeremias, também Jeremias amaldiçoou o dia que nasceu, tá, gente? Jeremias foi outro homem de Deus, com licença, que de tanto sofrimento, de tanta perseguição, de outras coisas que a gente não sabe que ele passou, veio a se arrepender do dia que nasceu. E lá em Jeremias capítulo 18, capítulo 20 de Jeremias, do livro do profeta Jeremias, do capítulo 20, do versículo 14 ao 18, versículo 14 ao 18 do capítulo 20, Jeremias diz: maldito o dia em que nasci, não seja bendito o dia em que minha mãe me deu a luz. 15, versículo 15. Maldito o homem que deu as novas a meu pai, dizendo: nasceu-te um filho, e alegrando-o com isso grandemente, o pai dele, né, se alegrando. E seja esse homem, o que levou a notícia, e seja esse homem como as cidades que o Senhor destruiu e não se arrependeu, e ouça clamor pela manhã, e ao tempo do meio-dia um alarido, porque não me matou na madre, assim minha mãe teria sido minha sepultura e teria ficado grávida perpetuamente. Porque saí da madre para ver trabalhos e tristeza, e para que meus dias se consumam na vergonha, Tá vendo? A aflição de Jeremias, um homem que, quando a pessoa se arrepende do dia que nasceu, gente, automaticamente ele já tem pensamentos de morte, de desistir dessa vida. Ele não chegou a falar aqui, né? Mas eu vou mostrar para vocês dois que pediram automaticamente de Deus, dois profetas, rapidinho. Mas vocês veem isso aqui, que por que Deus não me matou quando eu ainda era um feto, né? Eu estava salvo, né? Eu não ia responder diante de Deus, porque toda criança é salva, né? Não sei até que idade, mas toda criança, gente, ela não vai responder diante de Deus. Por isso que é errado esse negócio de estar batizando criança. Criança não tem pecado. Batizando criança em igreja católica, tá? Criança não tem pecado. Jesus disse que das crianças é o reino dos céus. Então esse negócio de estar batizando criança na igreja católica, ou seja lá em qualquer outro lugar, é heresia, tá? Heresia quer dizer doutrina de homem ou de demônio. Então, Jeremias sabe que se ele tirasse a sua vida, ele ia para o inferno, né? E como qualquer um que fizer isso, infelizmente. Mas ele reclamou, ele murmurou, ele se indignou desse dia que ele nasceu. E muitas vezes, gente, o dia do meu aniversário se torna ao contrário. Em vez de ser um dia, ainda mais quando eu estou doente, em vez de ser um dia de alegria, se torna um dia amargo para mim, porque é o dia que eu não queria ter nascido. Eu falo do fundo do meu coração, gente. Eu até falo, minha esposa até às vezes fica, né, assim, não fala isso não, amor, isso é... Aí eu falei, mas, porque você vê aqui, Jeremias disse que veio ao mundo saiu da madre para ver trabalho e tristeza, né? Ou seja, trabalho, amargura, tristeza e depressão, né? Em vez de depressão na vida dele. Então era um homem que sofria demais. E no final da vida dele, ele ainda foi morto por esse povo, que ele tentava levar o bem para os israelitas, para o povo de Israel. Acabaram matando ele, levaram ele para o Egito e lá assassinaram Jeremias, né? Não está na Bíblia isso aí, mas está na Bíblia que ele foi levado para o Egito, porque Deus falava para Jeremias falar para o povo não ir para o Egito, sair da terra de Israel para ir para a terra do Egito, porque o rei Nabucodonosor tinha invadido Israel e levado quase todo mundo cativo para a Babilônia, e o resto que ficou, Jeremias ficou no meio. E esse povo, Deus falou para eles ficarem na terra.
E eles desobedeceram a Deus e levaram Jeremias junto. E de lá sumiu a história de Jeremias, tá, gente? Mas Deus salvou Jeremias porque ele foi fiel até o fim, que assim como salvou Jó, assim se nós também nos mantermos fiéis na tribulação, na dor, na angústia, independente, Deus, e fugir do pecado, né? Deus há de ter misericórdia e salvar, né, aquele que se esforçar e perseverar até o fim, né? Então, vamos aqui para Davi. Davi aqui, Davi, se você ali abrir os Salmos, Salmos é um livro que a maioria a palavra Salmos quer dizer cântico, tá, gente? Na verdade, Salmos é cânticos. Então, Davi, ele era cantor, ele era músico, né? Então, ele fazia, nós chamamos aqui música, né? Hinos, né? Lá em Israel é Salmos, né? Por isso que Salmos de Davi. Então, músicas de Davi, hinos de Davi. Mas tem algumas músicas que é de outros autores, no mesmo livro, eu esqueci agora, mas tem um outro autor, ou mais um autor no livro de Davi. Mas o livro de Davi, você não vai achar só salmos bonitos, que nem o Salmo 23, o Salmo 128, o Salmo 20, vários salmos aí, 91. Você não vai encontrar só esses salmos bonitos, de alegria, não. A maioria, Salmo 51, você vai ler. Eu vou ler esse Salmo 13, aqui de Davi. Salmo de capítulo 13, versículo do 1 ao 6. Olha o que Davi escreveu. Ele com depressão. Davi foi outro que teve muita depressão. Aí ele falou do versículo 14 ao 18. Peraí, gente, eu saí daqui de onde eu estava. Peraí. Davi. Só um instante, que eu repeti aqui. Salmos 13. É que eu repeti aqui na hora que eu estava separando a palavra, repeti 2 vezes. Aqui eu fui no direto. Uma coisa que eu vou falar para vocês, gente, se vocês tiverem dificuldade de achar palavras na Bíblia, porque a maioria de nós, na verdade, não recorda, se você lembrar ao menos uma palavra ou duas, você pode ir aqui no Google, que ele acha para você. Aí fica mais fácil para você ler, mas isso não quer dizer que você não deva ler a Bíblia. O bom mesmo é ler a Bíblia, né? Aí Davi falou assim: até quando te esquecerás de mim, Senhor, para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Tristeza, ele relatando, a cada dia, tristeza a cada dia. Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Atende-me, ouve-me, ó Senhor, meu Deus. Ilumina os meus olhos para que eu não adormeça na morte, para que o meu inimigo não diga: prevaleci contra ele, e os meus adversários se alegrem, vindo eu a vacilar. Mas eu confio, mas a pessoa que, por mais que ele esteja deprimido, no fundo do poço, parece que ele vai morrer, no final, ele ainda tem aquela força de dizer que confia em Deus. Aqui no capítulo 13 de Salmo, no verso do 1 ao 6, no versículo 5 ele fala: mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação, se alegrará o meu coração. Cantarei ao Senhor, porquanto
me tem feito muito bem. Você vê, né? Por mais que ele tenha acabado de falar, né? Até quando te esquecerás de mim e tal, né? Então, tem momento, gente, que a depressão, ela dá uma sensação de isolamento na gente, não só, principalmente quem tem experiência com Deus, que ora a Deus, que busca a Deus, que lê a Bíblia, né, que tem vontade de servir a Deus. Essas pessoas, a depressão é tão terrível que ela dá um isolamento espiritual também. E às vezes a gente acha que a gente pecou, fez alguma coisa que Deus saiu da nossa vida. E a gente já está com angústia do isolamento físico aqui na terra. Muitas pessoas às vezes se afastam da gente, a gente se afasta das pessoas. Aí, para acabar de completar, a única coisa que a pessoa ainda tem para se consolar é sentir a presença de Deus, e essa presença também parece que ela some. E você se sente angustiado, amargurado, aflito no meio dessa situação. E foi nessa situação que Davi escreveu: até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Porque, gente, quem vive de Deus, quem depende de Deus, que nem mim, se Deus sair das nossas vidas, nós estamos mortos. A nossa vida não faz sentido. Aí, eu ainda estou de pé, gente. Não é porque eu sou forte, estou fazendo tratamento no CAPS. É porque Deus tem cuidado de mim, assim como o salmista falou aqui. Mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação, e alegrará a tua salvação. Na tua salvação se alegrará o meu coração. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Então é na esperança de Deus, é na esperança da salvação, é na esperança da cura, na esperança de Deus nos levantar, é que está a nossa confiança. Então aqui eu li o Salmo 13, do versículo 1 ao 6, tá, gente? Vamos voltar aqui ao WhatsApp, onde eu deixei já marcado aqui. Gente, eu não sei porque eu não consigo fazer vídeo pequeno para vocês, desculpa. Vamos ler aqui, gente, outro homem de Deus, profeta, que era chamado de Elias. Você vai encontrar essa passagem em 1 Reis, no livro de 1 Reis, capítulo 19. Do 19 em diante você vai ver o desfecho do que Elias fez no Monte Castelo, em Israel. Monte Castelo não, Monte Carmelo. É que eu assisto muito vídeo dos soldados brasileiros na Segunda Guerra Mundial, chamava FEB, né? A Força Expedicionária Brasileira, que está fazendo 80 anos que eles ajudaram a libertar a Itália, né, dos nazistas. E lá os brasileiros conquistaram o Monte Castelo, né? E quase todo dia de madrugada eu assisto coisas dessa história do exército brasileiro na Segunda Guerra Mundial. Aí eu confundi aqui Monte Carmelo, que é lá de Israel, né, onde o profeta Elias venceu os 900 profetas de Baal e matou tudinho. Então vocês assistam aí 1 Reis para vocês entenderem o que aconteceu, senão o vídeo vai ficar muito longo. O porquê que Elias correu de Jezabel, a esposa do rei Acabe, o rei de Israel. Porque Elias foi com o poder de Deus, fez um desafio aos profetas de Baal. Aí vocês vão ler aí qual é o desafio. 1 Reis, o livro de 1 Reis. Vocês vão ver o que foi. O que Elias fez perante Deus e perante o povo de Israel e perante os profetas de Baal e de Astarote e perante o rei Acabe. E o que se sucedeu que ele pediu a morte depois. Então vocês leem aí. Eu só vou ler aqui a partir do momento que Elias pediu a morte, tá, gente? Já estava totalmente... Apesar de ter vencido o duelo lá no Monte Carmelo, Deus fez um milagre muito grande, mas ele correu de Jezabel e lá no deserto aconteceu aqui, ó. Elias, o livro de Elias, a leitura que eu vou fazer aqui está no livro de Elias,
capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 8. Capítulo 19, do versículo 1 ao 8, quando Jeremias pede a morte. Jeremias não, Elias, é o outro profeta, Elias. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Quer dizer, a esposa de Jezabel, o esposo de Jezabel, Acabe. Jezabel era a rainha, né? Era uma rainha má e adúltera e assassina, a mulher, a esposa desse Acabe aqui. De tudo que não presta, essa mulher vaidosa, ela era, essa Jezabel. É tanto que você não vê ninguém botar nome de filho de Jezabel. Eu só vi esse nome uma vez numa novela. Uma mulher chamada Jezabel. Ninguém bota não, para você, até as pessoas que não conhecem a Bíblia, não colocam o nome do seu filho de Jezabel. E existiu essa rainha Jezabel. Você vai ver essa palavra Jezabel só na Bíblia, de novo lá no Apocalipse. Então Acabe viu tudo, né? Como Deus fez um milagre lá no Monte Castelo, mandou fogo lá, e os deuses de Baal, nem Astarote, mandou fogo sobre o altar dos falsos profetas. Então, quando Deus mandou o fogo, Elias mandou matar o povo de Israel, mataram todos os falsos profetas de Jezabel, que foi 800 profetas de Baal, 700 profetas de Baal e parece que 200 ou 300 profetas de Astarote. Ao todo foram 1000, se eu não me engano. Então, Acabe falou, a Jezabel, tudo quanto ali Elias havia feito, e como totalmente mataram os profetas à espada. Aí a reação de Jezabel. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias dizer-lhe, mandou um cara lá, né? Mandar um aviso para Elias. Assim me façam os deuses. Para você, ela não falou Deus, ela falou os deuses, né? Os deuses são demônios, né? São os deuses que ela servia, que ela sacrificava, muitas vezes até criança. Assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles, de um dos profetas dela, né? O que vendo ele, Elias, se levantou para escapar com vida, ficou com medo. O homem que enfrentou 1000 profetas ficou com medo de Jezabel, de uma mulher. Escapou para escapar com vida. Aqui no versículo 3. Se foi, e chegando a Bezerba, que é de Judá, deixou ali o seu servo, o seu ajudante ali, todo profeta ali, Eliseu, Elias, tinha um moço ali que servia de apoio, né, para ajudar ele. Deixou ali o seu servo, né, porque ele queria morrer, né, ele estava deprimido, e ele estava com medo de ser morto. Aí no versículo 4, diz assim, ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi assentar-se debaixo de um zimbro, é uma árvore, né, um zimbro, e pediu para si a morte. Aqui, o que Elias pediu para Deus? E pediu para si a morte, e disse, já basta. Ele falou para Deus, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se a dormir, e dormiu. Ele falou isso para Deus e dormiu, porque uma das coisas que dá muito em deprimido é desânimo. Esse desânimo vem junto com sono, a pessoa quer apagar, quer dormir. Levantou e deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que então um anjo o tocou e lhe disse, levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água, e comeu, e bebeu, e tomou, e tornou a deitar. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, e tocou, e disse, levanta-te, come, porque te será muito longo o caminho.
levantou-se, pois e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Com licença, gente. Então, Elias foi um dos profetas mais, digamos assim, todos os homens de Deus são iguais perante Deus, né? Só que cada um tem uma função diferente. Um era mais ousado, os outros era mais calmo um pouco. E Elias era aquele assim, meio ousado, né? Elias era um homem muito temido, porque o que ele falava acontecia. Então, o estilo Elias era aquele estilo durão mesmo, sabe? Mas, mesmo a gente sendo durão, o ponto fraco uma hora vai aparecer. Não existe durão, gente. Durão, quem pode ser duro é só Deus, é só Jesus Cristo. Nós, seres humanos, muitas vezes fingimos ser duro, mas não somos duros. Uma hora, o nosso corpo vai entregar a nós e vai dizer quem nós somos. Assim como aconteceu com Elias, mesmo matando 900 profetas falsos, em seguida a depressão bateu nele e ele queria morrer. E Deus falou para ele, isso está no livro 1 Reis, tá, gente? Capítulo 19. E mesmo assim, por 2 vezes o anjo deu comida para ele, ele quis deitar, que não queria desistir de viver. Não queria terminar a missão dele, porque para cada um que Deus levanta aqui na terra, tem uma missão, gente. É um sonho meu, se Deus tiver um plano na minha vida, eu cumpri o menos um pouco. Eu não sei ao certo, mas o que Deus tiver de fazer na minha vida, eis que a minha vida está na mão dele. Eis-me aqui. Que Deus me prepare, me capacite, me dê saúde, me dê sabedoria para me trazer o conhecimento, a verdade para cada um que está no alcance desse vídeo, desse canal. Então, gente, para a gente encerrar aqui, nós vamos falar do profeta Jonas, rapidinho aqui, para a gente terminar o vídeo, já está com 57 minutos. Jonas pede a morte, foi outro profeta que pediu a morte. Jonas capítulo 4, versículo do 1 ao 11, diz assim: mas isso desagradou extremamente a Jonas, e ele ficou irado, e orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi esta minha palavra, estando ainda na minha terra? Por isso é que me preveni fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: fazes bem que assim te ires. Fazes bem que assim te ires? Deus perguntou para ele. Então Jonas saiu da cidade e sentou-se ao oriente desta cidade. Essa cidade que ele está falando aqui, gente, é Nínive, cidade de Nínive, que Deus mandou Jonas sair de Israel até essa cidade de Nínive, na Síria, para pregar contra esse povo, contra esse rei. Está bem nublado, está bem embaçado, né, gente? Peraí, gente, deixa eu ver aqui na câmera aqui. Limpou um pouco. Então Deus mandou Jonas. Acho que todo mundo conhece a história de Jonas. Quem não conhece, né, gente? Jonas foi aquele que foi engolido pelo peixe, a baleia, né?
porque Deus mandou ele pregar nessa cidade de Nínive, na Síria, porque o povo da Síria era muito, assim como todos nós no mundo inteiro, era um povo cruel, era um povo idólatra, matava as crianças, a seus deuses, executava pessoas A Síria, gente, é hoje ali Irã e Iraque, essa região. Você vê que até hoje aquele povo, eles são maus, são perversos, né? Mata pessoas de todos os jeitos, sacrifica, né? Então, o que acontece? Bagdá, aquela região, tudo ali foi... Bagdá foi onde Jonas foi pregar, ali em Nínive, é mesmo o local de Bagdá, capital do Iraque. Então Deus mandou Jonas pregar para este povo. Esse povo era muito perverso e Jonas tinha medo. E de tanto mal que esse povo fez a Israel, assim, matando nas guerras, né? Tendo vitória sobre Israel, o profeta Jonas queria que Deus, estava doidinho, que eles não se arrependessem. Mas o que aconteceu? Jonas pregou, passou 3 dias pregando, andando de cidade adentro, em Nínive, e em vez do povo se revoltar, que nem Israel, que era costume do povo de Israel, se revoltar contra Deus e não obedecer, o povo de Nínive fez o contrário. O rei de Nínive falou, não, vocês podem ler aí no livro de Jonas, aí, capítulo 3 e 4. O rei de Nínive falou para o povo, durante 3 dias, nem homem, nem animal, nem ninguém vai comer, vamos se vestir de saco, vamos nos humilhar, se arrepender do nosso pecado. E foi tudo que Jonas não queria. Era que Deus se arrependesse e não destruísse Nínive. Aí Deus viu que o povo se arrependeu, porque é isso que Deus quer, gente, de nós. Entendeu? Deus não quer que nós estejamos enfurnados dentro de igreja católica, igreja evangélica, espiritismo, maçonaria. Não é isso que Deus quer, não. Deus quer atitude. Jonas falou e o rei obedeceu e o povo obedeceu. A história diz que Nínive passou 200 anos para poder ser destruído depois dessa, que Deus se arrependeu e perdoou Nínive e o povo de Nínive. Que Deus quer arrependimento, mas Jonas não gostou. Jonas, sendo um homem de Deus, não gostou, porque Deus, ele olhou, esperou 40 dias, porque Deus falou que em 40 dias a cidade ia ser destruída. Jonas esperou e não foi destruído, e ele ficou irado, por isso que ele deprimiu. Ele ficou tão decepcionado de Deus não ter, porque ele falou assim, ele até falou assim, né, vocês viram eu falar aqui, eu sabia, Senhor, que tu és longânimo, que se ele se arrependesse, tu ia perdoar, e até ele sabia. Vamos continuar, só para terminar aqui. Então, peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor, fazes bem que assim te ires? Perguntou para Jonas, como uma pergunta, né? Então Jonas saiu da cidade e sentou-se ao oriente desta cidade, e ali fez uma cabana e sentou-se debaixo dela à sombra até ver o que aconteceria à cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira, e ela subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira. Essa planta aqui foi Deus que fez crescer para dar sombra sobre ele. Ele ficou muito alegre. Mas Deus enviou um verme no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a aboboreira, e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desanimou, aí deprimiu de novo. Quando você vê a palavra desânimo, aí já bateu o desânimo de novo. Desanimou e desejou com toda a sua alma a morte. Só porque Deus, aquela planta que Deus fez crescer sobre ele, vocês sabem que aquelas áreas lá do Oriente Médio é quente, né? Aí Deus, no outro dia, mandou um verme, e esse verme matou aquela planta, e o sol bateu com força, hein? Aí veio a raiva de Deus ter perturbado,
os ninivitas. A Bíblia fala em 120 mil homens, só homens que Deus perdoou. E a raiva agora de Deus ter matado a planta, né? Aí então disse Deus a Jonas: fazes bem, dizendo-lhe, melhor é que ele desanimou, ele desejou com toda a sua alma morrer, dizendo, melhor me é morrer do que viver. Ele falou, reclamando para Deus. Então disse Deus a Jonas: fazes bem que assim te ires por causa da aboboreira? É uma pergunta. E ele disse, faço bem, ainda foi atrevido ele, faço bem que me revolte até a morte. Ele ainda foi atrevido. Aí Deus falou para ele, e disse o Senhor, tiveste tu compaixão da aboboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu, e não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil pessoas, que não sabe discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Uma pergunta, né? Deus falou para Jonas, tu tiveste dó da planta, que tu não trabalhaste, tu não fizeste nada nela, para ela crescer, e te revoltaste. E eu não posso ter compaixão, gente. Uma alma para Deus é como um mundo inteiro perdido. Uma alma para Deus está no livro de qualquer livro aí da Bíblia, pode pesquisar. Uma alma para Deus é como um mundo inteiro perdido. Então, se o povo de Nínive, da Síria, não tivesse, se o rei da Síria tivesse endurecido o coração, certamente que teria destruído, porque Deus cumpre o que ele fala. Mas também, se nós se arrepender, Deus cumpre o que ele fala. Ele se arrepende, ele volta atrás, ele perdoa. Mas nós temos que perseverar, gente, na presença dele, não na presença de denominação, de igreja nenhuma, na presença de Deus, em espírito e em verdade. Então, gente, eu fiz o melhor que eu pude perante Deus e perante vocês, para mostrar para vocês que essa doença, depressão, a palavra hoje, gente, ela seria bíblica, porque eu falei para vocês que sempre eu iria trazer uma palavra bíblica e outra relacionada à depressão, né? Mas hoje deu certo de eu trazer uma palavra bíblica, que eu mostrei para vocês que não é de hoje que existe depressão, que até os homens de Deus da Bíblia, a maioria tiveram, pelas palavras, pelas atitudes, eles se entregaram, que tiveram. Qualquer um psiquiatra, psicólogo que vê isso aqui, vão dizer que esses homens estavam deprimidos. E a atitude, as falas do deprimido é essa, gente, é de derrota, melhor me morrer do que viver, essas coisas. Mas que Deus tenha misericórdia de você, que está fraco, desanimado aí, pensando em coisas terríveis, que Deus repreenda todos os demônios, repreenda toda a força do mal na sua vida, da sua família, repreenda todo o mal na sua casa, né? Nenhuma praga chegue à sua tenda, à tua casa, né? Que a salvação, a libertação, a cura e o amor de Deus chegue na tua casa, na tua família, em nome de Jesus Cristo, gente. Eu vou ficar por aqui, já estou com 1h09 de vídeo. O vídeo hoje é a Bíblia, a Bíblia e os homens de Deus que tiveram depressão na Bíblia. A Bíblia e os homens que tiveram depressão. A Bíblia e os homens de Deus que tiveram depressão. Então, a Bíblia relacionada aos homens de Deus que estão ali na Bíblia que tiveram depressão. Então, eu citei Jó, Davi, Elias e Jonas, mas tem muito mais, tá, gente? Mas é só para vocês terem uma noção assim,
que até os homens de Deus, que serviram a Deus, que estão salvos, que foram levados aos céus, eles não foram isentos, eles não escaparam. Entendeu, gente? E outra coisa, é mais uma prova que essa enfermidade, ela está sendo diagnosticada de algumas décadas para cá. Mas há 100 anos atrás, as pessoas eram jogadas no manicômio, morriam lá. Hoje tem os CAPs para as pessoas ir fazer o tratamento livre, vindo para casa. Até 30 anos atrás, 40, ainda tinha os manicômios, as pessoas ficavam trancadas. Saía, em vez de ficar boa, ficava mais louca, mais doente, morria por lá, a pessoa vegetava. Hoje, as pessoas estão tendo a possibilidade de fazer o CAPS. Foi feito, gente, o Centro de Atenção Psicossocial, que se chama CAPS, foi feito de 2002, se não me engano, para cá. Que ele é federal, se não me engano, com apoio do município e do estado. Foi criado para que as pessoas façam um tratamento no ambiente dele, familiar. Porque a probabilidade dessa pessoa se recuperar fazendo um tratamento junto do meio seu familiar é muito maior do que ele trancado num canto, isolado. Então, eu espero ter trazido uma palavra que corresponda, né? Espero que vocês tenham entendido um pouco qual foi a intenção, o objetivo deste vídeo de hoje, né, gente? Mostrar que a depressão não é de hoje, que até os homens de Deus não escaparam dela, mas que o importante é que nós vençamos o pecado, né? E o resto o Senhor fará, né, na nossa vida. Entreguemos a nossa mão a Deus. Você lê o Salmo 37, tá? Vou deixar o Salmo 37 para você ler. Entrega o teu caminho ao Senhor e o demais Ele fará. Isso está lá no Salmo 37. Então, quero agradecer a todos que acompanharam. Forte abraço. 1h, 11 minutos. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Ainda não sei qual será o tema, mas vai ser sobre depressão, tá, gente? Forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser, gente. Agora é 10h, 9 minutos desse dia, ainda 5 de janeiro de 2026. Segunda-feira, gente, hoje, hein? Tá bom? Abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.